E aí galera, belezinha? Bom, estamos aqui com mais um vídeo, né? Dessa vez vamos continuar aquela saga de vídeos que acabou que não deu tempo de eu fazer, fiquei sem material. Estou aqui, né, para primeiro vídeo dos próximos. São 3 com esse, vai, nos próximos 2. Esse vai ser a introdução para vocês entenderem mais um pouco algumas coisas e tal. Bom, vamos lá. Hoje eu vou focar primeiramente em API. O que é API? API chama, quer dizer, não chama, mas né, ela se traduz em Application Programming Instructions. Porra, viu, eu não sei falar inglês. Cara, isso são instruções para programação de programas ou aplicações em geral. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa é a base de funcionalidade de qualquer programa. Isso é a base inicial, onde qualquer programa vai rodar a partir dele. Qualquer programa do qual o use. No caso, Maya é o que está mais otimizado para NVIDIA. Os mais otimizados para AMD são os do Mac. Os do Mac tem uma supremacia gigantesca com os AMD. A AMD lá tem os FireGL, né, que usa OpenGL lá. O FireGL tem uma grande demanda e lá funcionam bem melhor. E é assim que eles funcionam. Isso também é usado em jogos. Normalmente jogos usam API de nível mediano ou de nível alto. O que isso quer dizer? Quanto mais alto o nível de API, mais fácil seria para a gente programar, para a gente entender, mas mais complicado fica para o computador traduzir. Computadores, eles pensam em 1 e O. Na realidade não é nem que é 1 e 0. É o famoso IO, né? É sim ou não, sim ou não, sim ou não. São séries de instruções super básicas. E o que acontece é que jogos, atualmente, pelo menos, eles se usam de API de nível mediano ou alto, ou seja, uma otimização bem baixa. Alguns celulares, né, alguns tipos específicos, como os iPhone, iPod, iPad, em geral, eles têm uma codificação de baixa média para mediana. O que significa que eles têm uma otimização muito superior, porque eles têm um hardware único. Então também fica muito mais fácil, já que você só tem um tipo de placa de vídeo, um tipo de processador, um tipo de placa-mãe, um tipo de memória e um tipo de tela com apenas um tipo de resolução. Automaticamente fica muito mais fácil de você otimizar e fazer tudo aquilo rodar praticamente diretamente do seu hardware, sem precisar de nenhum tipo de programação. Isso que é a API, e essa é toda a sua funcionalidade e importância, né? Vemos inclusive exemplos como Android, às vezes com processador quad-core, com uma potência super gigantesca, muito superior a um iPhone 4, a um iPod 4ª geração, inclusive provada em testes, mas que o gráfico em certos jogos mais otimizados para iPhone e iOS, porque tem um API de nível mais baixo, eles conseguem rodar muito melhor, mesmo sendo muito mais fracos. Esse é o poder supremo que deve ser mais procurado até do que performance bruta, que é a qualidade da sua API. Estamos falando sobre isso porque vamos falar mais na frente sobre CUDA-LL e o CUDA, que é um tipo de programação específica da NVIDIA, e sobre o Mantle, que é uma nova, que ainda não foi lançada, API da AMD, que em teoria reza que ela vai usar livrarias próprias. Quando eu falo livrarias, eu vou tentar explicar um pouco para vocês. As APIs, elas funcionam em base de códigos, em base de informações. Essas informações, elas têm que ser pegas de certo arquivo. Claro, né? Esse arquivo, ele é criado
de acordo com os tempos. DirectX, se eu não me engano, ele tem em torno de 10, 12 anos de arquivos. Então, é uma coisa que durante muito tempo ela vem sendo otimizada, ela vem sendo criada, ela vem sendo, né? A AMD está fazendo o manto há menos de 6 meses. Se em 6 meses você conseguir superar o que a livraria de gráficos que o DX11 tem, por exemplo, você é supremo. Eu acho que, pelo que a AMD diz, ela vai usar um tipo específico e não vai se basear no DirectX. O DirectX vai sumir e vai ser só o Mantle. Ou seja, se não vai usar o DirectX, nem as livrarias do DirectX, são as libs, vai acontecer que ela vai ter um gráfico específico do Mantle, da AMD. Não vai ser do DirectX. Isso me diz o quê? Se ela tem 24 vezes menos de tempo de produção, provavelmente ela tem uma qualidade muito inferior em qualidade de imagem. Mas isso vamos seguindo mais pra frente quando formos falar da AMD. Vamos à segunda, né, Frequent Asked Question, FAQ lá. Como a API para GPU funciona? Bom, a gente já falou mais um pouco aqui, mas vamos explicar um pouco melhor. Para a GPU, ela funciona da seguinte maneira. A informação, ela passa, claro, pode não ser especificamente nessa ordem, certos jogos, essa ordem pode ser alterada, em OpenGL é diferente do que é funcionado em DirectX. Então, a própria de DirectX 10/11 para DirectX 9 já tem também diferença. Então, estou falando de forma genérica, só para ficar entendido. Você tem uma informação, né, no seu HD, e aí você se move o personagem, por exemplo. Essa informação vai da sua saída, da sua I/O, né, do seu mouse, teclado, ou controle, ou whatever you're using. E aí ela vai entrar no seu computador. Ela vai passar pelo seu processador. Vai ser processado. Essas informações, elas ficam ali num bolo de informações da RAM. O processador vai precisar de informações que estão ali na RAM. Vai pegar essas informações ali da RAM. Vai ser reprocessado de acordo com as informações que ele puxou da RAM. Vai passar para a GPU. Na GPU ela renderiza em 7 ou 8 estados. Entre esses 7 ou 8 estados, que são 7 ou 8 fases diferentes, ela ainda tem que dar um retorno para a CPU, que é como quem diz: oi, ok, eu estou funcionando, estou bem. Agora envie novas informações para mim que eu quero fazer de novo esse projeto. E aí ela repassa essa informação para a GPU e manda ela refazer isso. Essa, mais ou menos de forma bem genérica, por assim dizer, é a forma de como uma API para GPU funciona. De certas tecnologias específicas e diferentes, como o Mantle, que em teoria vai eliminar duas partes dessa, que é uma das 7, 8 etapas da GPU, e uma que é uma das que mais trazem, entre aspas, problema na otimização, que é a repassagem para o processador, que é quando o processador diz: ei, ok, vou lhe passar mais um pouquinho de informação, e você continua a processar isso. E aí ela vai eliminar essa fase do processador e uma da GPU. Isso significa que você teria um ganho considerável de performance. Agora, como ele vai usar outra lib, a gente não sabe ainda ao certo como que vai funcionar isso. E, por exemplo, como o NVIDIA Maximus, que o NVIDIA Maximus ele funciona de uma forma totalmente hardware, se utilizando de uma bridge PCI Express interna e integrada, de forma que é muito complicado de explicar, mas ele, como já foi citado no vídeo anterior, ele é tão otimizado que ele consegue usar outra placa de vídeo, que, como vocês sabem, tem pelo menos 10, 15 vezes de performance maior do que um processador top de linha. Mesmo uma GTS 550 Ti, ela consegue ter uma performance, vamos dizer,
sei lá, quase o dobro de um 3960X que custa 5 vezes, 6 vezes mais. Só exemplificando para vocês. E ela consegue transformar essa placa de vídeo, que é mais específica ainda, e ela tem uma facilidade maior ainda de lidar com informações de processador físico, de computador, né, CPU, e utilizar todo esse poder sem utilizar nada do CPU. O CPU fica com 5, 6, 7% de utilização, significando que o CPU está lá só para dizer eu estou vivo, passa a informação, e quem na realidade fica utilizando é o conjunto Tesla mais quadro. Isso é o NVIDIA Maximus, é uma tecnologia muito legal, e eu ainda vou fazer um vídeo direitinho explicando só dela, porque ela é um conceito muito interessante da NVIDIA, que ela está meio que importando ali para uma nova tecnologia dela, que é o Flex, e futuramente a gente vai ver isso com mais calma. Porque não podemos eliminar os intermediários atualmente. A API é um intermediário. Ela é o que você precisa. Ela é um segundo sistema operacional onde as coisas ficam rodadas em cima dela. Por que você não dá para tirar o API, cara? Porque nós temos tantos hardwares diferentes. A gente tem uma forma tão difusa, tão complexa, tão gigantesca de configurações diferentes, que simplesmente se torna impossível de você pegar certa informação e você usar como, por exemplo, um integer, e fazer que ele funcione da mesma forma num i5, num i3, num i7, E detalhe, cada i3, i5 e i7 já tem pelo menos umas 20 subcategorias em cada um desses. Pelo menos. Só de 7 eu acho que já deve ter em torno de 30, 35. Então, o que se dá para entender, placas de vídeo só da NVIDIA, você pode ter mais de 500 tipos diferentes de configurações. Desde uma 580, duas 580, 3 580, 4 580. Você ter uma 460, duas 460, 3 470, 4 480, 1 480. São formas tão impossíveis, tão complexas de serem colocadas, que acaba que você precisa desse intermediário para para servir como um segundo sistema operacional para fazer que tudo isso funcione. Por isso que atualmente, no mercado competitivo que nós temos, nós não podemos eliminar os intermediários de software. Bom, galera, esse foi o vídeo, né? Essa foi a introdução.